Vamos falar agora dos métodos indiretos de medição de volume. Então, a gente viu os métodos diretos, que é o método do estilômetro, o método do deslocamento de massa e o método da medição de massa, né? Ou obtenção da massa. Agora a gente vai falar dos métodos indiretos. Se eles são métodos indiretos, quer dizer que a gente não obtém eles de forma direta na árvore. Porém, como a variável volume é uma variável bem mais difícil de mensurar que diâmetro e altura e outras variáveis, a gente então tem usado essas técnicas indiretas muitas vezes como a medida direta para a gente fazer um trabalho ou um estudo, visto a dificuldade que a gente tem de medir de forma direta. Tá? Então, os métodos indiretos de medição de volume, eles procuram obter o volume da árvore a partir de outras variáveis, como diâmetro e altura. Ou seja, a gente vai estimar o volume medindo diâmetros e alturas em diferentes partes do tronco. Ou seja, nós não vamos medir mais só DAP ou a altura total. A gente vai então medir vários diâmetros em diferentes alturas do tronco. E com isso a gente vai conseguir obter o volume, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Com essas variáveis, né, empregando-se expressões matemáticas apropriadas, a gente obtém o volume. E o volume então é obtido de forma indireta. Porém, lembra que eu falei para vocês, muitas vezes a gente não consegue estimar de forma direta. E esse volume indireto, ele é utilizado como volume real em diversos estudos e trabalhos. Então isso garante que essa estimativa é muito precisa, e realmente é. Vocês verão aí um pouco à frente aqui nessa aula. O sucesso desse método está baseado no estudo da forma das árvores. É interessante estabelecer o seguinte: as pessoas acham que a árvore é só um cone, ou ela é só um cilindro. Na verdade, a árvore é composta de várias formas no decorrer do seu tronco, tá? E a combinação dessas diferentes formas é que garante a obtenção do melhor volume para aquela árvore. Por isso, é interessante que sempre se associa qualquer cálculo de volume com a forma das árvores. Eu sou meio suspeito para dizer dessa questão de forma, que forma das árvores é a coisa, meus estudos, tudo que eu faço é baseado nessa questão da forma das árvores. Então é interessante vocês entenderem o porquê a árvore tem diferentes formas e como isso interfere nesse processo de medição do volume. Então, que fatores afetam a forma dos troncos ou a forma dos fustos, se você considerar a parte comercial? Que fatores afetam essa forma aí do tronco das árvores? Primeiro, a espécie. A, o tronco vai variar de acordo com cada espécie. Se você pegar um pinus, que é uma gimnosperma, com eucalipto, que é uma angiosperma, e você pegar espécies do cerrado, o pinus tem a tendência de ser mais cônica, o eucalipto tem a tendência de ser mais cilíndrico, e as espécies de eucalipto tendem a ter o tronco todo tortuoso. Tá? Então isso interfere de espécie para espécie. A idade. A conicidade tende a diminuir com a idade, ou seja, no início a árvore é mais cônica e com o passar do tempo ela vai ficando mais cilíndrica. Totalmente cilíndrica? Não. E aí vocês vão ver o porquê que isso é importante e saber que a árvore nunca consegue atingir o máximo de cilíndrico. Mas no início, quando você planta, ela é mais cônica e depois vai se tornando mais cilíndrica. Isso é interessante principalmente quando você coloca também espaçamentos grandes, tá? Quando você planta qualquer espécie num espaçamento muito grande, a tendência dela é que a árvore seja mais cônica, e se você adensa mais, ou seja, diminui o espaço entre as árvores, ela tende a ser mais cilíndrica. Espaçamento, como eu disse aqui, ó. Em espaçamentos mais reduzidos, os troncos
os troncos são mais cilíndricos, ou seja, menos cônicos que em espaçamentos maiores. Por quê? Porque se você dá maior espaço para a árvore, ela não vai se preocupar muito em altura. Lembra quando eu expliquei a altura dominante? Que a gente geralmente espaça pequeno para quê? Porque a árvore primeiro cresce o máximo que ela conseguir em altura, porque ela precisa de luz, ela precisa buscar a luz, e depois ela começa a crescer em diâmetro. Se você já dá espaço para ela crescer e ela não tem competição por luz com ninguém, ela vai falar assim: eu vou ficar aqui parada e não vou nem me preocupar em crescer em altura. Então ela vai crescer menos em altura e, consequentemente, ela vai se tornar mais cônica se você der um espaçamento maior entre as árvores do que se você der um espaçamento menor. Qualidade do local. Locais com menor capacidade produtiva tendem a produzir troncos de piores formas. Tá? Então, se você pegar um sítio melhor, as árvores vão tender a ter troncos mais retilíneos, troncos mais uniformes. E se você colocar a qualidade pior, o tronco vai começar a ser tortuoso. Isso aí você repara muito em terrenos melhores de plantio, como você vê em solo roxo, né? E você olha, tipo, cerrado, você olha, tipo, tô falando do clássico. Claro que você consegue fazer adubação e correção e tornar aquele terreno produtivo. Mas se você olhar sem nada, você vai ver terrenos do cerrado, terrenos da caatinga são piores do que terrenos onde você tem terra roxa, onde as árvores vão se desenvolver melhor, tá? Então isso interfere muito também na forma das árvores. Posição sociológica. Árvores com copas maiores, ou seja, árvores dominantes, tendem a apresentar troncos com maior conicidade que as árvores de menor copa. Tá? Então, árvores de copas maiores, que são aquelas árvores que crescem primeiro, né, as dominantes, as pioneiras ali, tendem a apresentar troncos com maior conicidade que as de menor copa, que estão as que estão dominadas ali, né, as que estão sob o dossel. E fatores genéticos. Mesmo considerando aí as questões ambientais e de manejo da floresta, como qualidade do local, espaçamento e a forma das espécies florestais, está normalmente associada à herança genética. Então, muitas vezes, né, mesmo que você faça tudo que a gente fez ali anteriormente, desenvolver ou não conicidade vai estar muito relacionado com a espécie, com a família, com a característica genética que ela tenha. Tá? Então, isso é bem interessante aí de você estabelecer e dizer que esse fator pode ser o fator predominante para determinar se uma espécie vai ser mais cônica ou menos cônica. Além dos fatores anteriormente, você pode determinar que a forma pode ser afetada pela realização de desbastes. Tá? Desbastes é quando você planta, vocês vão aprender lá em métodos de tratamentos silviculturais. Desbaste é quando você faz assim. Você quer um plantio para serraria. Então você vai adensar ele no início. Vamos supor, você vai fazer um plantio 3x2. Mas aí, seu intuito final é serraria. E se você deixar 3x2, as árvores não vão ter tamanho para se tornar árvores que vão conseguir ter tamanho para serraria. Então você vai fazendo desbaste, que é retirar linhas ou retirar árvores. Aí você vai retirando linhas ou retirando entre linhas, né? E vai dando mais espaço para essa planta. Então, em vez de ela se tornar uma 3x2, ela se torna um espaçamento, vamos supor, 6x4. E aí ela consegue ter um tamanho necessário para atingir. Porém, se você já plantar direto 6x4, você vai ter o problema da árvore ficar cônica. E se você tem árvore cônica, você perde muito na hora de fazer, de tirar o bloco para usar na serraria. Então, isso vai muito prejudicial. Tá? Então, por isso, mesmo para a serraria, se planta adensado, depois se faz o desbaste e vai tirando. Então, várias coisas interferem aí na forma da árvore, tá? Se vocês lerem, pegarem material, vocês vão ver que existem muitas coisas que interferem. Essas são as principais aí. Tá? Agora, baseado nisso, a gente vai entender alguns conceitos que a gente tem que nos ajudam a obter o volume da árvore
a partir de uma fórmula de volume de um sólido geométrico, tá? Que é o fator de forma e o quociente de forma.